Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7, do 2 ao 17. 1 Samuel 7, do 2 ao 17. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus, e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Bet, Gilgal e Mispa, Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos na Tua presença santíssima, com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, com temor e tremor, ó Pai Santo, porque somos indignos de estar na Tua presença, mas pelos méritos de Cristo é que nós ousamos, ó Pai, e nós Te louvamos por isso, Pai, por Tua presença sobrenatural no nosso meio, poderosa, que enche o nosso coração de temor e nos dá reverência, Pai, de adorarmos o Teu nome. Nós queremos, ó Pai, neste sentido, pedir que o Senhor seja propício a nós, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Pai, que é o ministro interno, trabalhe nos nossos corações, a partir da Tua palavra, transformando a nossa vida, transformando a nossa vontade, nos mostrando, Pai, onde nós temos errado, onde nós temos pecado, e, como diz a Tua palavra, aplainando os nossos caminhos tortuosos, Pai. Abençoa-nos, portanto, tem misericórdia do ministro externo, que é limitado, mas, sobretudo, Pai, faz com que a Tua palavra reine neste local, que o Teu Santo Espírito aplique aos corações e que saiamos daqui edificados pelo Senhor, prontos a ter uma mudança de vida, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa história, cujo capítulo aqui encerra uma espécie de ciclo em que os dias de Israel não serão mais dias de derrota para os filisteus, ela começa muito tempo antes, ela começa 20 anos antes, quando Samuel foi chamado pelo Senhor, lá no capítulo 3, se você puder voltar à Bíblia, nós vamos fazer uma passada nesses capítulos. Começa no capítulo 3,
quando no meio de uma confusão generalizada em Israel, ainda refletindo os dias dos juízes, onde cada um fazia o que achava mais reto, e as relações estavam totalmente deturpadas, eis que Deus faz com que de uma estéril, chamada Ana, nasça um filho a quem ela consagra ao Senhor a sua infância, chamado Samuel. E agora esse garoto está trabalhando no templo, no tabernáculo, lá na cidade de Siló, e num tempo em que as revelações já eram raras, e Deus há muito tempo não se revelava por meio de revelações, e você tem essa informação no versículo 1 do capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, nesta época em que por causa do pecado do povo, Deus havia parado de falar com o povo, eis que surge Samuel, um garoto, em que numa noite ele ouve uma voz dizendo Samuel, ele se levanta, vai até o quarto de Eli e fala, o Senhor chamou? E ele diz, não chamei, pode voltar. Ele volta para o quarto, Deus diz de novo, Samuel, ele se levanta, vai até Eli, o Senhor chamou? Não chamei. Terceira vez, ele vai até Eli, e aí tardiamente ele percebe que é Deus que está falando e diz, Samuel, faça o seguinte, quando você ouvir a voz de novo, responda, não saia da tua cama, e responda, fala que o teu servo ouve, porque é Deus que está querendo falar contigo. Então, numa época em que Deus havia parado de falar, eis que ele fala a um possivelmente adolescente. Os estudiosos creem que Samuel estivesse nessa época aqui, entre 12 e 15 anos de idade. E Deus vai falar coisas pesadíssimas para Samuel. E Samuel não consegue dormir à noite. No dia seguinte, quando nasce o dia, ele abre as portas do tabernáculo e Eli, que talvez não tenha dormido também, vai falar com Samuel e fala, Samuel, não me esconda nada, diga tudo o que o Senhor falou. E Samuel, com grande fidelidade, diz tudo aquilo que Deus havia passado para ele. Mensagem pesadíssima. Deus havia dito que os pecados da casa de Eli teriam um fim e que no mesmo dia ele mataria, não apenas Eli, como seus filhos também, porque Eli havia sido relapso. O comportamento dos filhos de Eli era execrável, palavras do Senhor, e Eli não havia feito nada. Na sequência do texto, capítulo 4, eis que os filisteus se chegam e cercam Israel. Israel vai para a guerra, morrem 4.000 homens. Esses 4.000 homens mortos, Israel entra em pânico, voltam diante dos príncipes de Israel e os príncipes têm uma ideia, vamos levar a Arca da Aliança para o meio da batalha, porque com a presença do Senhor, no meio da batalha nós venceremos a guerra. E eis que os ímpios, Ofni e Finéias, aqueles sacerdotes ímpios, e a gente vai falar deles um pouco, eles colocam a Arca da Aliança nos ombros e partem para o campo de batalha. Há um pequeno alvoroço quando eles chegam. O exército de Israel saúda a arca com brados, e os filisteus longe ficam assustados. E eles dizem entre si, eis que os deuses vieram para o campo de batalha, e agora? Mas os filisteus se animam e dizem, força, porque se nós perdermos, nós vamos virar escravos de Israel. E os filisteus se animam, se fortalecem, vão para a batalha e derrubam 30.000 soldados de Israel, matam Ofni e Finéias e levam a arca embora. O bem mais precioso do povo de Deus, que simbolizava a própria presença de Deus, eis que agora foi tomado e levado pelos próprios inimigos para ser colocado num Deus pagão. Meus irmãos, isso era muito grave. Tão grave que quando sai um benjamita da guerra e corre o dia inteiro e chega em Siló e anuncia para o povo primeiro que a Arca da Aliança havia sido perdida, mas anuncia para Eli, o sacerdote, o pai de Ofni e Finéias, e diz o texto que Eli tinha 98 anos de idade, já não enxergava direito, era um homem muito gordo, e ele estava sentado olhando para o caminho, olhando sem enxergar, porque ele já não enxergava, mas na esperança de que a Arca da Aliança voltasse. E esse atalaia diz que 30.000 homens morreram, Ofni e Finéias, seus filhos, morreram,
e a arca da aliança foi perdida. E diz o texto que quando avisou-se que 30 mil homens tinham morrido e que os seus filhos tinham morrido, ele não se abalou tanto. Mas quando veio a notícia de que a arca da aliança havia sido tomada, ele se abalou, caiu da cadeira para trás e, por conta de ser muito pesado, quebrou o pescoço e morreu. Cumpriu-se a profecia do Senhor de que a casa de Eli teria um fim. A sua nora, esposa de um dos filhos de Ofni, recebeu a notícia também. E aqui nós já estamos no capítulo 4. Capítulo 4, a esposa de Finéias, na verdade, capítulo 4, 19. A esposa de Finéias estava grávida e, pela notícia de que o seu marido havia morrido e a arca da aliança havia sido levada, ela teve dores de parto na hora e nasceu uma criança. E as parteiras disseram: teu filho está bem, tudo bem. Ela falou: não, nada bem, que o meu filho se chame Icabode, ou na nossa versão em português, Icabô, mas pode ser Icabode, porque com a saída da arca da aliança, a glória de Israel foi embora. Então aquele era um evento trágico que havia acontecido. Do capítulo 5 nós temos a descrição de agora os inimigos levando a arca do Senhor para colocá-la no templo de Dagon. E é uma coisa muito interessante, meus irmãos. No passado, quando não levitas tocaram na arca da aliança, foram fulminados. Lembra-se de Uzá? Quando a arca da aliança escorregou e ele tocou na arca, ele foi fulminado. Note que a arca não tinha poder em si, porque agora os filisteus, inimigos, estão carregando a arca. E por que Deus não matou todo mundo? Porque a arca não tinha poder em si, mas era Deus usando o seu poder por meio da arca. Eis que os filisteus levaram a arca da aliança, colocaram no templo de Dagon, e havia uma estátua a este Deus, e os especialistas dizem que a estátua de Dagon era uma espécie de homem-peixe. Era partes de peixe, partes de homem, porque os filisteus desta região, eles eram homens do mar. Se você observar no mapa de Israel, eles estão no litoral. Então o Deus era uma espécie de homem, Deus, peixe. E essa estátua estava alta, muito alta. Eles colocaram a arca da aliança ali na frente dela, como que um presente, olha, um presente de vitória que nós conseguimos. Fecharam as portas. De madrugada, quando os sacerdotes daquele Deus, entre aspas, abriram a porta, a estátua havia caído e estava rosto em terra diante da arca, quase como que adorando. Eles devem ter pensado, o texto não fala, mas devem ter pensado que um vento gigantesco derrubou a estátua, a colocaram no lugar de novo, fecharam as portas. Na madrugada seguinte, quando eles abriram as portas, a estátua estava de novo de bruços, só que com as duas mãos e a cabeça cortadas, as mãos e as cabeças do lado. Sabe o que era isso? Era a forma como inimigos eram tratados. Naquela época, essa era uma tradição, de vencendo-se um inimigo muito forte, cortar as mãos e cortar a cabeça, como um prêmio de guerra. E foi exatamente isso o que a Arca da Aliança produziu naquela estátua gigantesca. Diz o texto que eles, com muito temor, passaram a não pisar mais no limiar do templo desde aquele dia. Mas a arca ainda estava em poder deles. E o capítulo 5 e o capítulo 6 vai demonstrar a Arca da Aliança agora produzindo uma praga em todos os habitantes filisteus. Diz o texto que o corpo das pessoas começou a se encher de tumores. E isso foi na primeira cidade. Quando o corpo das pessoas se encheu de tumores na primeira cidade, eles resolveram mandar para outra cidade. Mandaram para outra cidade e, novamente, o corpo das pessoas se enchendo de tumores. Mandaram para a terceira cidade, primeiro para a cidade de Asdod, depois mandaram para a cidade de Gate. E quando eles fizeram menção de mandar para a cidade de Ecrom, os príncipes de Ecrom, os príncipes filisteus, se reuniram e disseram: opa, para cá não, mande essa arca de volta para a terra de Israel, porque é ela que está produzindo estes tumores no corpo das pessoas.
eles decidiram então, e aí disseram, mas como a gente vai mandar essa arca para Israel? Consultaram os seus sacerdotes, e os sacerdotes disseram, vocês têm que mandar uma compensação, uma oferta de compensação a esse Deus que é poderoso. Façam então o seguinte, façam miniaturas, ou façam ratos de ouro, imagens de ratos de ouro, para cada cidade um rato de ouro, e façam de ouro também réplicas de tumores. E peguem esses objetos de ouro e coloquem num cofre do lado da Arca da Aliança, como uma compensação para esse Deus. Notem o seguinte, eles tinham um senso religioso de que Deus aceitaria alguma compensação pelo estrago. Só que eles deveriam ter consultado um sacerdote judeu. E ele diria, o nosso Deus, ele requer sangue. Então, sacrifiquem alguns novilhos, algumas vacas, peçam perdão, e é o sangue que vai remir os pecados. Mas embora eles tivessem um senso religioso, eles não conheciam o Deus de Israel. Para eles, o Deus de Israel era apenas mais um Deus. Então eles mandaram. E eles mandaram como? Eles construíram um carro novo, uma carroça nova. Eles colocaram vacas que nunca haviam recebido uma canga, como é que se fala? Um jugo, né? Essa é a palavra, um jugo. E mais, eles pegaram vacas que tinham acabado de dar cria a filhotes. E seguraram os filhotes com eles e mandaram as vacas. Por que eles fizeram isso? Porque a vaca, quando dá cria, ela fica quase que inseparável ao seu filhote. E eles queriam testar se tudo aquilo havia sido uma infeliz coincidência ou se havia uma força sobrenatural produzindo tudo aquilo. E qual era o teste? Se aquilo fosse uma coincidência, as vacas agiriam como de natureza, elas não sairiam, elas ficariam na direção das suas crias. Mas se fosse uma força superior, se fosse um Deus verdadeiro, as vacas seguiriam o caminho direto a Israel. E adivinham o que aconteceu? O texto nos narra que as vacas foram berrando, contrariadas porque as suas crias estavam longe, mas elas foram direitinho pelo caminho de Israel. Os príncipes filisteus foram acompanhando atrás. Na frente, as vacas berrando, mas seguindo a vontade de Deus, com a Arca da Aliança no carro e a urna, né, o cofre com os ratos e as feridas, né, os tumores de ouro. E elas foram e eles atrás, acompanhando, até chegar à primeira cidade em que já era território de Israel, a cidade de Bet-Semes. Quando chega-se nessa cidade, os homens que estão lavrando a terra no campo olham e festejam a chegada da arca, os filisteus se afastam porque viram que a arca chegou ao seu destino, e os homens daquela cidade tiram a arca do carro, colocam numa grande pedra, e daqui a pouco vamos contar o que aconteceu ali. O fato é, meus irmãos, que a arca ficou 7 meses entre os filisteus e ficou 20 anos nesta cidade, na verdade em Kiriat Jearim. Aconteceu um evento trágico em Bet-Semes e eles pediram para que a arca fosse levada para outra cidade e lá tratada com reverência e com respeito. Passam-se então nessa cidade, Kiriat Jearim, 20 anos, e aí chega-se no texto em que nós estamos hoje. Meus irmãos, todos esses capítulos, e se você retroceder até o livro dos Juízes, você percebe que era uma religião, aquela religião da época antes de Samuel, marcada por uma aparência de piedade. Era o povo que se chamava pelo nome de Deus, era um povo que na hora do apuro invocava a arca do Senhor. Parecia que havia uma religiosidade, mas uma falsa piedade. Eis que com Deus levantando Samuel, nós vamos retornar à verdadeira piedade. Era uma piedade de aparência. Não se obedecia mais à palavra, não se buscava a santificação, não se confiava mais em Deus. Confiava-se em amuletos. Nada de novo embaixo do sol. Se nós olharmos para a igreja evangélica brasileira, nós vamos encontrar vários paralelos. De um povo que não obedece mais à palavra de Deus, de um povo que não busca mais santificação, e de um povo que confia em amuletos e não confia no Senhor.
É nesse sentido, então, meus irmãos, que nós vamos considerar o texto que embaixo do tema piedade falsa ou verdadeira. Piedade falsa ou verdadeira. E nós vamos destacar 3 elementos de falsa piedade contrastada com a verdadeira piedade, para mostrarmos qual foi o erro do povo de Deus neste período e como nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, a falsa piedade desconsidera a palavra. A verdadeira piedade obedece à palavra. A falsa piedade desconsidera a palavra de Deus. A verdadeira piedade obedece à palavra de Deus. O povo de Deus no período dos juízes, que durou aí cerca de 350 anos, desconsiderou a maior parte do tempo a palavra de Deus e não obedeceu ao Senhor. Boa parte deste período, o povo buscou por deuses de fertilidade. O que eram deuses de fertilidade? Eram deuses como Baal e Astarote, que prometiam chuvas antecipadas. Então, numa época em que o povo precisava de chuva para obter o seu sustento do campo, esses deuses imaginários se apresentavam como a solução. Adore a Baal, preste culto a Baal, que ele vai mandar chuvas sobre a sua plantação. Preste culto a Astarote, que ela vai mandar chuvas sobre a plantação. E assim, meus irmãos, boa parte da pecaminosidade de Israel no período dos juízes foi adorando esse tipo de Deus de fertilidade, tanto Baal quanto Astarote. Mas note que é uma adoração mais profunda do que nós imaginamos. Estes deuses eram deuses de fertilidade e os seus ritos envolviam prostituição, envolviam sexualidade. Então, para alguém deixar de seguir Baal, não era apenas pegar um objeto de barro chamado Baal e quebrar. Era se desligar emocionalmente, fisicamente, de práticas de prostituição, de práticas sexuais. Percebe como esse era um pecado muito mais enraizado no povo? Quem veio de um passado aqui sem Deus, com práticas sexuais ilícitas, deve saber o quanto é difícil se desligar desse tipo de vício. Era o caso de Israel. Eles estavam envolvidos com esses pecados de deuses de fertilidade. Eles tinham a palavra de Deus com mandamentos claros contra a idolatria e contra a sexualidade errada, mas eles desprezaram a palavra de Deus para buscar estes deuses de fertilidade. Como nós vimos no domingo passado, os próprios filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, estavam envolvidos neste tipo de pecado. Eles desprezaram a palavra do Senhor. Eles roubavam a carne que os adoradores estavam preparando para o sacrifício. Diz lá o texto que eles iam lá com um garfo grande e roubavam a carne dos adoradores com violência. E eles, pior, tinham relações com as mulheres que estavam ali no tabernáculo para dar alguma assistência na limpeza, providenciando algum material. Os próprios sacerdotes, Ofni e Finéias, estavam nesse tipo de pecado, e a Bíblia é claríssima nos 10 mandamentos e na Bíblia inteira, que furto é pecado, que cobiça é pecado, que adultério é abominação. O pai deles, o sacerdote Eli, não repreendia os filhos por conta deste comportamento pecaminoso, e ele sabia que os filhos estavam envolvidos nisso. No capítulo 3, versículo 13, é dito que Eli conhecia bem a iniquidade dos seus filhos e que eles se fizeram execráveis diante de Deus, e Eli não os repreendeu. Eli era um pai omisso. Tudo indica, aliás, que pela gordura de Eli, ele se beneficiasse das carnes que eram roubadas pelos próprios filhos. Tudo indica. Por tamanho desprezo, então, dele e dos seus filhos para com a palavra de Deus, foi que Deus pesou a mão e os puniu. No mesmo dia, Deus tirou a vida dos 3. Quanto ao povo de Israel, o castigo foi mais duro ainda, meus irmãos. Deus permitiu que o bem mais precioso da nação, a Arca da Aliança, que simbolizava a própria glória do Deus de Israel, ali no meio do povo, fosse levada pelos próprios inimigos. Isso nunca havia acontecido na história do povo de Deus. Mas agora, os filisteus estão possuindo a Arca do Senhor.
20 anos depois, quando a Arca da Aliança voltou, ao invés de eles pegarem a arca e colocarem num local fechado e colocarem um levita ali para cuidar da arca, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca e colocaram numa grande pedra, como se fosse uma exposição, para todas as pessoas verem. E mais, alguns foram tentar abrir a arca para ver o que tinha dentro. É o capítulo de número 6. E Deus, na sua ira, matou todos os homens que estavam ali ao redor. 70 homens morreram, porque tentaram ver o que estava dentro da Arca da Aliança. Aí eles se atemorizaram, eles perceberam que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, solicitaram que a arca fosse levada para outra cidade, porque eles disseram, quem é que pode com este Deus santo? E levaram a arca para outra cidade e lá colocaram no ambiente fechado com um levita tomando conta. Note, meus irmãos, todo judeu sabia que a arca não era objeto de exposição. Por que colocaram numa grande pedra para todo mundo ver a arca? Como se Deus tivesse perdido o seu poder. Todo judeu sabia que não se podia tocar na arca, muito menos abrir a arca para ver o que estava dentro. Eles desprezaram a palavra do Senhor e por isso Deus os puniu. Então essa é a situação do período, um povo que despreza a palavra do Senhor. Esta era a falsa piedade. Eles sabiam que era a arca, conheciam exatamente, sabiam quem era o seu Deus, mas estavam desprezando a palavra do Senhor. A verdadeira piedade nós vamos ver nascer de novo na vida de Samuel, esse adolescente que vai crescer. Em uma época de poucas visões, raras visões, Deus fala com ele. Em uma época de pecado e imoralidade, Samuel mantém-se puro, servindo diante do Senhor. E 20 anos depois que a arca é tomada, é Samuel quem vai reunir o povo, e ali Samuel está por volta de 35 anos. É este jovem quem vai reunir o povo para orar, jejuar e renovar a aliança perante o Senhor. Esta é a verdadeira piedade, é obedecer a palavra do Senhor. Então, a verdadeira piedade consiste em obedecer a Deus, a partir da sua palavra. O povo ali se gabava que era o povo de Israel, o povo de Yahvé, mas não obedecia à palavra. E as instruções são abundantes antes deste período. Deuteronômio 5,32: cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Deuteronômio 28,14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. O povo sabia. Josué 23,6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. O povo sabia, as ordens eram claras. Mais tarde, o próprio Samuel vai repreender Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O salmista, num período posterior, Salmo 119,4, vai dizer: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Para que os cumpramos à risca. E nosso Senhor Jesus: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15,14. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então as ordens são claras. O povo de Deus deve andar na palavra, deve obedecer a Deus por meio da palavra. Quando o povo de Deus se afasta da palavra, a ira do Senhor cai sobre esse povo. E, meus irmãos, nós estamos numa época de, entre os evangélicos, a semelhança desse período, um afastamento da palavra. Dia desses apareceu um vídeo na internet de uma grande igreja evangélica brasileira que levou um grupo chamado de rock evangélico, e no meio daquilo que eles chamavam culto, e os pastores da igreja estavam chamando aquilo de culto, o indivíduo disse que agora eles cantariam um hino, e o hino era Atirei o Pau no Gato. E eles cantaram Atirei o Pau no Gato com uma música de um grupo de rock internacional, que de Deus não tem nada, Pink Floyd. E eles cantaram essa música, meus irmãos, dentro de um culto. Eu não chamaria aquilo de culto, eu chamaria de show.
Mas as pessoas que estavam ali estavam considerando como culto. O próprio pastor disse que aquilo era um culto. E eles fizeram aquele deboche, aquela profanação, meus irmãos. Se fosse um grupo de humor, dizendo que agora vai cantar um hino chamado Atirei o Pau no Gato, um grupo de humor não crente, criticando, fazendo galhofa dos crentes, nós entenderíamos. Mas era um conjunto que se diz conjunto cristão, fazendo esse tipo de coisa, e não parou nisso. Na sequência, o indivíduo que estava no microfone disse o seguinte: o gato sofreu um grande livramento do Senhor. Eles ainda insistiram na piada e ficaram fazendo piada. E depois, o cantor ainda justificou os atos dizendo: olha, nós fizemos a mesma coisa numa outra igreja, o pessoal se escandalizou, mas eu estou ficando velho, então eu estou livre para fazer o que eu quiser, que se dane. Nesses termos. Tem uma pessoa da nossa igreja que viu esse vídeo e chorou, uma mulher piedosa, chorou, por saber que algo assim é feito num culto de uma igreja presbiteriana. Meus irmãos, é de chorar mesmo, é de chorar. E aí nós nos lembramos de Jesus Cristo entrando no templo e vendo o culto bagunçado e irando-se, tendo uma ira santa e dizendo: o zelo pela tua casa me consome. E é esse o sentimento que nós deveríamos ter ao ver um culto debochado, escarnecedor, profano como isso que aconteceu lá. E o mais triste é que no final do evento, o pastor da igreja pega a palavra e não corrige, não repreende, exalta o evento. Não surge um pastor ali para dizer: o que vocês fizeram está errado. Me desculpem, meus irmãos, pelo que aconteceu aqui nesta noite. Meus irmãos, há uma omissão no nosso meio, uma falta de sensibilidade para com o erro que é absurda, que se assemelha ao período que nós estamos tratando. O período dos juízes, quando cada um fazia o que achava mais reto. E o período aqui, entrando na história de Samuel, quando o povo se afastou da palavra de Deus. Se nós tivéssemos o mínimo sentimento de que quando nós prestamos um culto, o Senhor Jesus está aqui, como que sentado nesse banco, recebendo adoração, nós teríamos um santo temor em adorá-lo. E nós não faríamos gracinhas no culto, nós não faríamos esse tipo de piadinha e de gracejo. Nós o adoraríamos com todo temor e toda reverência. Esse é o culto que o agrada, este é o culto que está registrado na palavra. Este é o retrato do meio evangélico. Um povo que se chama de evangélico, de crente do Senhor, mas que despreza, meus irmãos, obstinadamente a palavra de Deus, não liga mais. Em segundo lugar, a falsa piedade rejeita a santificação. A verdadeira piedade busca a santificação. A falsa piedade rejeita a santificação. A verdadeira piedade busca a santificação. O povo de Deus, como nós já falamos, estava em imoralidade. Tanto Baal quanto Astarote eram deuses de fertilidade e o seu culto envolvia imoralidade. E assim o povo estava comprometido. Eu repito, não era só uma questão de chegar em casa e quebrar os ídolos de barro, isso é fácil. A questão é que eles estavam envolvidos nos ritos sexuais. Havia uma certa prostituição cultual, havia sacerdotisas prostitutas cultuais. O envolvimento era muito mais sério, meus irmãos. E o povo estava nesse nível. A situação era tão grave que os próprios sacerdotes do povo estavam envolvidos em imoralidade sexual. Lá em capítulo 2, verso 22, é dito que Ofni e Finéias tinham relações com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eli, como nós já falamos, sabia de tudo isso e não tomava atitude, nem disciplinava os filhos e nem destituía os filhos do sacerdócio, porque ele era o sacerdote principal. Ele podia dizer: vocês continuam sendo meus filhos, mas sumam do templo, sumam do tabernáculo, vocês não podem mais ser sacerdotes. Mas ele estava conivente com toda essa situação. Eli não era um sujeito piedoso, meus irmãos. Ele é relacionado no texto bíblico como tendo julgado Israel durante 40 anos. Ele foi quem foi o líder daquele povo durante 40 anos, mas ele não tinha piedade na sua vida. Você deve se lembrar de quando Ana
que estava amargurada de espírito, derramou a sua alma diante do Senhor, e ele olhou e achou que ela estava bêbada, porque ele não estava acostumado a expressões de piedade. Quando Deus fala com Samuel, ele demora para perceber que era Deus que estava falando, demora bastante, só na terceira vez ele vai perceber, porque ele não estava acostumado com a voz de Deus. Quando os filhos ímpios pegaram a Arca da Aliança, não há qualquer registro de que Eli tenha sido contra. E lá se vão os prostitutos de Israel, Ofni e Finéias, levando o móvel mais santo de Deus para o campo de batalha. Que cena horrível, meus irmãos! A piedade deixou de fato de ser importante para aquele povo. A verdadeira piedade vai ser representada por Samuel. Capítulo 2, verso 26, é dito que o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No capítulo 3, verso 19, repete-se a expressão: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. É a ideia de que Samuel era um homem temente a Deus, e as coisas que Samuel falava, Deus fazia com que elas se cumprissem, porque ele era fiel a Deus. 20 anos depois da perda da arca, capítulo 7 que nós lemos, aqui está Samuel com seus 35 anos, aproximadamente, dirigindo o povo para se congregar, para fazer o quê? Para orar e para jejuar. Vamos para o nosso texto, 1 Samuel 7, veja o verso 5 e o verso 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Meus irmãos, que diferença! Nos versículos anteriores, eles jogaram fora todos os seus deuses, os seus Baalins e os seus Astarotes. E aqui o povo está orando, jejuando o dia inteiro e reconhecendo o seu pecado. Que diferença! Agora, sob o comando de Samuel, o povo se arrependeu das suas prostituições, da sua idolatria, e está buscando ao Senhor. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira piedade busca a santificação, e o povo de Deus sabia disso. Levítico 20, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27. Josué 3,5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E textos para nós em Romanos: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo escrevendo a Timóteo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, não pode ter um comportamento que não seja santo. A imagem de Ofni e Finéias, aqueles imorais, carregando nos ombros a arca da aliança, é uma tristeza, meus irmãos, é uma tristeza. Boa parte da igreja evangélica tem desprezado a santificação. As notícias de cantores evangélicos que já se vão lá pelo 4º, 5º casamento, e alguns dos relacionamentos terminados por traição. A notícia de atores e atrizes que estão se declarando evangélicos, mas têm vida imoral. E tristemente de pastores que largaram suas esposas para se casar com outras, num adultério claro e explícito. Isso tem acontecido no meio evangélico. Homens e mulheres que se chamam evangélicos, mas que não têm vida de santificação. Meus irmãos, é uma situação muito parecida com Ofni e Finéias, que se chamavam sacerdotes, que carregaram a arca da aliança, mas com uma vida imoral. O povo de Deus não pode agir assim. A verdadeira piedade é nós buscarmos consagração e santificação no Senhor, é limparmos a nossa vida, como fez o povo aqui no episódio do capítulo de número 7. Terceiro e último ponto: a falsa piedade confia em amuletos. A verdadeira piedade confia em Deus. Qual foi o amuleto aqui? A Arca da Aliança.
Eles acharam que mesmo sem piedade, mesmo desprezando o conhecimento de Deus, se eles levassem a Arca da Aliança para o campo de batalha, a Arca da Aliança ia resolver o problema, um amuleto. Eles não estavam confiando no Deus da Arca, eles estavam confiando na Arca, apenas na Arca, um grande amuleto. E o que aconteceu? Deus não confirmou. Eles levaram a Arca, morreram os que levaram a Arca, morreram 30 mil homens e a Arca foi tomada, para que ficasse bem claro que a Arca, sem conhecimento de Deus e sem santificação, não vencia batalha nenhuma. A Arca da Aliança foi levada como um grande amuleto. Lá eles fizeram seus amuletos também. Fizeram tumores de ouro e ratos de ouro. Por que ratos de ouro entraram na história? Tudo indica, por conta dos ratos de ouro, que com os tumores houve uma infestação de ratos, que possivelmente, à semelhança da peste bubônica, os ratos fossem os transmissores dos tumores. Deus fez, assim como fez nas pragas do Egito, né? Deus fez aqui, encheu aquelas cidades filisteias de ratos. Lá no começo do relato não fala em ratos, só fala em tumores. Mas, por analogia, quando você vê que eles ofereceram ratos de ouro, você entende que devia ter rato na história também. Mas eles fizeram amuletos. O povo de Deus mais grave, né? Seguindo o amuleto, a Arca da Aliança, e os filisteus, não esperamos piedade deles mesmo. Mas era um povo que se guiava por amuletos. 20 anos depois, agora arrependidos dos seus pecados, a atitude do povo de Deus mudou. E é muito interessante. Veja o verso 7 do nosso capítulo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. E aqui a diferença. 20 anos atrás, qual foi o pedido? Peguem a Arca da Aliança, ela vai nos salvar. Agora eles entenderam que eles não deveriam ter amuletos. Eles pediram por quem? Samuel, não pare de orar por nós. Aqui tem piedade. Aqui tem confiança não em amuleto, mas confiança no Senhor. E o que Deus fez? Samuel, ele não saiu para reunir o exército. Ele era o líder ali, né? Ele não saiu para convocar o exército. Diz o texto que ele continuou fazendo o sacrifício, possivelmente cortando o animal, preparando ali o culto. E os filisteus, achando-se muito estratégicos, pensaram: vamos pegar o povo de Israel no meio do culto, vamos acabar com eles. E a confiança de Samuel é impressionante. Samuel não saiu correndo, Samuel não foi reunir o exército, ele continuou fazendo o sacrifício. E o que diz o texto? Que Deus agiu de uma forma com versículo de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não há detalhes, mas foi uma cena aterrorizante, porque Deus fez que dos céus, os céus fizessem tanto barulho, trovejasse tanto, houvesse tanto estampido como se fosse de trovões estourando, que os filisteus, eles ficaram aterrorizados e eles foram derrotados. Meus irmãos, Samuel não tirou a mão do holocausto. Os filhos de Deus, o povo agora piedoso, não foi para a guerra. Deus cuidou, Deus mandou estampidos, barulhos. Imagine um ambiente de guerra, com bombas estourando por todos os lados, e você desorientado de tanto barulho, de tanto flash. Foi isso que aconteceu ali. E os filisteus ficaram desorientados, aterrados, o que está acontecendo? E quando eles ficaram aterrorizados, aí sim o exército de Israel foi lá e terminou o serviço. Mas o ponto aqui, meus irmãos, e essa é a ideia do texto inteiro, quando o povo de Deus está em comunhão com o seu Deus, obedecendo a palavra, santificando-se e confiando no Senhor, é Deus quem dá as vitórias. Não somos nós. Nós não temos que ir para a guerra. É Deus quem dá a vitória. É Deus quem cuida do seu povo. É Deus quem abençoa o seu povo. 20 anos atrás, um povo longe dos caminhos do Senhor
perdeu todas as batalhas para os filisteus. A partir da conversão, da consagração, a partir desta batalha, Israel nunca mais perdeu uma batalha para os filisteus. É o final, os nossos versículos mostram, que daí em diante, os filisteus nunca mais venceram Israel e, pelo contrário, algumas cidades que haviam sido tomadas pelos filisteus foram retomadas pelo povo de Deus. Essa é a grande lição. O povo de Deus é vitorioso quando ele obedece à palavra do Senhor, quando ele se santifica e quando ele não confia em amuletos, quando ele confia no Senhor. O povo evangélico hoje confia em amuletos. É água do Rio Jordão, sal do Vale do Sal, são amuletos e amuletos e amuletos. O povo brasileiro a mesma coisa, né? Santinhos, Virgem Maria, imagens de santos, de anjos, amuletos e mais amuletos. Quando a verdadeira piedade está em confiar no Deus grandioso, não em amuletos, no Senhor dos exércitos, no verdadeiro Deus. Aí está a piedade, a confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Provérbios 3:5 e tantos outros textos. Meus irmãos, nós não vivemos na base de amuletos, nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial, as fivelas dos cintos dos soldados nazistas tinham uma inscrição? A inscrição era Gott mit uns, Deus conosco. Pesquise depois na internet. Digite lá, fivelas dos cintos dos soldados de Hitler, e vai vir a imagem. Um pastor luterano na época sugeriu isso. Então, todo soldado nazista tinha no seu cinto a expressão Deus conosco. Você quer uma coisa mais irônica do que essa? Um exército que representava a maldade, né, de uma guerra, de extermínio de judeus e de tantas coisas erradas, mas achando que Deus era com eles. E esse é o retrato de boa parte do mundo evangélico, meus irmãos, que lá está levantando a bandeira de Deus, mas está vivendo em impiedade. Muita gente está vivendo assim. Então, concluindo, a verdadeira piedade obedece à palavra. A verdadeira piedade busca a santificação. A verdadeira piedade confia em Deus. A falsa piedade desconsidera a palavra, rejeita a santificação, confia em amuletos. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Que como povo de Deus, nós não sejamos um povo de aparência, mas nós sejamos um povo de verdadeira piedade, obedecendo à palavra de Deus. Dê uma olhada na sua vida. Se há pecados que você já sabe que são pecados, que Deus condena, e você não está preocupado em tirar. Esses ídolos pecaminosos continuam na tua vida. Lembre-se dessa história. Jogue fora esses ídolos. Dê uma limpeza na sua vida. Não despreze a palavra. Desprezar a palavra é desprezar o Deus da palavra. Deus vai cobrar isso de você. Atente a isso. Observe na sua vida se a santificação tem sido buscada. Nós vimos no texto o que Deus faz com seu povo quando ele não busca a santificação. Preste atenção nisso, limpe a sua vida, busque a santificação. Se você não tem forças, busque forças em Deus. E na verdade, nós corremos para Cristo mesmo nesse assunto. E não confie em homens, não confie em dinheiro, não confie em amuletos, confie no Senhor. Busque as suas forças no Senhor. Porque aí, a semelhança do que aconteceu finalmente com o povo de Deus, as vitórias virão, a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Mas precisa, de fato, correr para Cristo. Buscar esses elementos no Senhor, obediência, consagração e confiança. Que Ele assim nos abençoe. Amém.